Olá a Olá a todos e todos e todas. todas. É um É um grande grande prazer prazer estar estar aqui aqui hoje hoje participando participando desse desse evento. evento. Obrigada Obrigada pelo pelo convite. convite. Vai Vai ser ser uma uma alegria alegria conversar conversar e e falar um falar um pouquinho aqui pouquinho aqui sobre a sobre a temática da temática da inclusão inclusão e a e sua a sua importância para importância a para a General General Motors. Motors. Eu Eu sou a sou a Adriana Adriana Quintas Quintas e eu e eu vou vou falar um falar um pouquinho pouquinho sobre sobre mim e, mim em e, em primeiro primeiro lugar, lugar, vou vou fazer a fazer minha a minha audiodescrição. audiodescrição. Eu sou Eu uma sou uma mulher mulher branca, branca, alta, alta, tenho tenho cabelos cabelos castanhos castanhos escuros, escuros, longos, longos, uso um uso um óculos óculos marrom, marrom, tenho tenho sobrancelhas sobrancelhas grossas, grossas, e e estou estou usando usando hoje hoje uma uma camisa camisa preta, preta, né? né? Ahn, Ahn, então, então, vou vou falar um falar um pouquinho pouquinho sobre sobre mim, em mim, em primeiro primeiro lugar, lugar, e e depois um depois um pouquinho do pouquinho do trabalho trabalho aqui na aqui na GM. GM. Eu Eu trabalho trabalho aqui na aqui na GM GM faz faz 17 17 anos, anos, e e trabalho na trabalho na indústria indústria automobilística automobilística já já faz faz quase quase 30 30 anos. anos. Sempre, eu sou Eu sou advogada de advogada de formação, formação, então então sempre sempre trabalhei trabalhei como como advogada advogada aqui na aqui na empresa, empresa, atendendo atendendo diversas diversas áreas áreas. de negócios aqui na empresa, e nos últimos 5 anos, ou melhor, há exatos 5 anos, eu fiz uma movimentação aqui para recursos humanos e passei a trabalhar com transformação cultural e diversidade e inclusão. E aí, hoje, eu sou a líder de diversidade e inclusão da General Motors. Nesse mesmo momento que eu me movimentei do jurídico para RH, eu também passei a fazer parte da diretoria do Instituto General Motors, que é o nosso braço de responsabilidade social aqui da GM, né? Quando eu vim para RH e passei a trabalhar no Instituto, eu comecei, tanto em diversidade e inclusão, eu comecei a observar e a entender de verdade a temática do propósito, né? E aí, junto com o meu trabalho, com a minha família, que, aliás, também não disse, eu sou mãe do Theo e da Letícia. O Theo tem 14, a Letícia tem 8, sou casada com o Emanuel e gosto muito de fazer as coisas com eles no meu tempo livre. Então, juntos aqui, a gente foi entendendo isso e eu fui entendendo o meu propósito como profissional e como ser humano, né? Quando eu comecei a tratar a temática da diversidade. Aí, como é que eu vou comentar? Vou comentar com vocês um pouco como que a gente passou a trabalhar aqui a inclusão na General Motors. A GM está num momento muito importante hoje, trabalhando em prol de uma mobilidade mais sustentável e de um mundo mais justo e inclusivo. A GM tem uma visão de futuro muito importante, que é a visão que aqui a gente chama de 3 zeros: zero congestionamento, zero emissão e zero acidente. E para a gente conseguir atingir essa nossa visão, a gente entendeu que era muito importante trabalhar e garantir uma empresa diversa e inclusiva, né? É uma visão ousada essa dos 3 zeros, é verdade, mas só trabalhando a diversidade e inclusão que a gente entende que vamos chegar lá. Nessa temática da diversidade e da inclusão, a gente está focando trabalhar com alguns focos, com alguns pilares. Bem, nosso pilar de talento, para garantir que a nossa força de trabalho justamente reflita a sociedade, a cultura da inclusão, garantir que a gente tenha um ambiente seguro, respeitoso, inclusivo, e para que todos nós possamos ser nós mesmos. Isso é o mais importante para nós, que sendo nós mesmos, a gente entende que nós vamos conseguir fazer um trabalho muito melhor, muito mais produtivo e tudo mais. E também na questão de mercado, que os nossos produtos e serviços sirvam os nossos clientes conforme seus desejos e necessidades e conforme a evolução dessa clientela, né, dos nossos clientes. E aí, o que a gente está fazendo, pessoal, para chegar lá? A GM e desde sempre foi uma empresa diversa por si só, né? Nos últimos 100 anos que a GM está no mercado globalmente, a GM está em muitos continentes, em muitos países, fala diversos idiomas,
nesses muitos países, a gente opera em diversos fusos horários, e a gente já trabalha de maneira global, fomentando a questão da inclusão, de garantir a inclusão, há muitos anos. Só que, contudo, para que a gente atinja essa visão de mundo que eu acabei de comentar, é necessário que a gente ache de maneira mais intencional, mais focada, ainda que a gente já trabalhe, como eu falei, de maneira diversa, né? Então, desde o ano passado, a gente passou a ter o objetivo de nos tornarmos a empresa mais inclusiva do mundo. De novo, é uma meta super audaciosa, para a qual estamos totalmente aqui como empregados, super engajados, desde a área da operação até a área da liderança. O tema da diversidade aqui para nós, ele é muito amplo, mas para que a gente possa fazer um trabalho, como eu disse, focado, intencional, a gente está olhando de maneira mais organizada para 5 pilares. O pilar, ou dimensões, né? A dimensão de gênero, a dimensão LGBTQIA+, a dimensão de pessoas com deficiência, a dimensão étnica racial e a dimensão de gerações. E eu trago aqui, então, alguns exemplos das nossas ações que estão hoje em curso. Desde o início desse ano, a gente passou a garantir no nosso processo seletivo 50% de mulheres nos processos, né, para que a gente tenha um foco mais interessante, para que a gente tenha mais mulheres aqui na nossa força de trabalho. Uma empresa automobilística é originalmente mais tradicional e tem menos mulheres do que homens, então nós estamos trabalhando isso intencionalmente. E também, além de garantir que a gente tenha 50% de mulheres nos processos seletivos, que os painéis de entrevistadores também sejam diversos, né? Que não tenha lá só um tipo de background, um tipo de só mulheres, só homens, que ele seja diverso para a gente entender todas as dimensões. E essas ações intencionais para a questão de gênero, a gente já está vendo dando resultado. Nesse primeiro semestre, 53% das contratações de colaboradores mensalistas foram de mulheres. Então, a gente vê que a ação intencional, afirmativa, é bem importante. Em julho desse ano, a gente lançou de maneira pioneira na indústria automobilística um programa de trainee focado em profissionais negros e negras. A gente identificou aqui na nossa empresa que a gente tem uma brecha, uma oportunidade ainda grande de ter mais líderes negros e negras na nossa liderança. Esse programa estava aberto, encerrou essa semana, e a gente teve mais de 5.700 inscrições. Então, ou seja, há um interesse muito grande, a gente está muito feliz sobre isso. Agora vamos para as próximas etapas do nosso programa de trainee, e a gente tem certeza que ele vai ser um sucesso muito grande. Um outro comentário interessante, na nossa fábrica de Joinville, que é a fábrica de motores, que fica no sul do país, no estado de Santa Catarina, a gente tem quase 40% da nossa força de trabalho da operação sendo mulheres. Então, a gente também é uma das nossas fábricas mais novas, então a gente já opera olhando essa temática da diversidade, né? Além disso, lá em Joinville também, a gente fez um projeto bastante interessante agora, nos últimos anos, muito interessante para inclusão e inserção de pessoas com deficiência na nossa operação. E nesse trabalho orientado, focado, junto com as áreas de negócios, junto com os líderes, junto com a nossa área de aquisição de talentos, a gente observou nos últimos 3 anos que a gente triplicou o número de pessoas com deficiência nessa nossa fábrica. E com um foco muito, muito importante, um foco nesse profissional, um foco na habilidade dessa pessoa, na capacidade dessa pessoa. Ela ter uma deficiência é apenas um detalhe. É nesse foco muito mais responsável e muito mais com o pensamento inclusivo que a gente está trabalhando.
Além disso, a gente tem grupos de afinidade aqui dentro da GM, ou coletivos, como muitas pessoas chamam, que é formado pelos próprios empregados para trabalhar questões diversas relacionadas a as dimensões que eu comentei um pouquinho antes, né? Então, nós temos um grupo chamado GM Women, que é o grupo de afinidade de gênero, mulheres, que trata essa questão, né, de trazer mais mulheres para o mercado, desenvolver, mantê-las no mercado do trabalho e na nossa empresa. A gente tem o GM Plus, que é o grupo de afinidade para a comunidade LGBTQIA+, e aliados. A gente entende que o aliado em todas essas temáticas é muito importante. A gente tem o GIMAN, que é o grupo de afinidade étnico-racial, que também trabalha a questão e está fazendo um trabalho muito importante nesse programa de talentos negros, de trainee, que eu comentei agora há pouco, e para trabalhar a temática de inclusão racial, letramento, informações. E a gente tem também o GM Able, que é o grupo de afinidade para pessoas com deficiência, seus amigos, seus familiares, para que a gente trate essa temática de maneira muito mais natural. E é com ações como essas que a gente entende que nós vamos atingir o objetivo de nos tornarmos a empresa mais inclusiva do mundo. Agora, eu queria falar um pouquinho do Instituto General Motors. Eu comentei no início da conversa que eu faço parte da diretoria do Instituto General Motors desde esse meu movimento para recursos humanos. Nesses últimos 5 anos, então, participo, e desde o ano passado eu sou a presidente do Instituto. E o Instituto General Motors é o nosso braço de responsabilidade social da General Motors, né? Então, é por meio desta organização que a gente faz todo o nosso trabalho de inclusão social, de responsabilidade em várias frentes, desde o desenvolvimento socioeconômico, a questão do empreendedorismo, que eu vou comentar especificamente uma ação nesse sentido, e toda ação humanitária, né, de ajuda humanitária, especial nesse último ano, com tudo que a gente está vivendo com a pandemia. Então, nós temos sido muito fortes, um trabalho muito importante e, mais importante ainda, muito engajador para os nossos empregados, que são voluntários. A gente pode ver até nessa foto aqui diversos trabalhos. A foto de cima é antes da pandemia, por isso nós estamos sem máscara. Trabalhos voluntários, os nossos empregados são super engajados nessa temática, né? O Instituto tem mais de 27 anos, nesses últimos anos teve diversos focos, e como eu falei, nesses últimos tempos a gente está trabalhando muito mais focado na questão do desenvolvimento socioeconômico, no empreendedorismo e na questão de ajuda humanitária, fundamentalmente nos últimos tempos, né? Eu queria mostrar agora, trazer um exemplo de um trabalho de uma dos nossos projetos aqui dentro do Instituto. Agora eu estou usando o chapéu do Instituto, que é o que a gente chama de GM Impulsiona, é o nome do nosso programa. Esse é um projeto que tem o objetivo de auxiliar pequenos empreendedores ou pessoas que, por exemplo, têm um sonho para empreender e ainda trabalham assim de maneira mais caseira, né, sem ter aí um foco mais empreendedor, né, mais organizado e tal. E que isso possa impulsionar o negócio, né, dessas pessoas, dando condições para que ela possa se realizar profissionalmente e que escale, né, consiga escalar o seu empreendimento de maneira mais organizada e, obviamente, oferir mais renda, né? Então, um dos nossos projetos, um dos nossos focos é a eliminação, eliminar ou mitigar os efeitos da pandemia na sociedade. Então, esse é um dos projetos importantes. Ele consiste na realização de aulas, né? É uma semana de aulas para determinados grupos, que eu já vou falar já. São aulas de empreendedorismo com pessoas profissionalizadas. Nós fizemos uma parceria com o Instituto Agência Besouro, que faz esse trabalho, e essas pessoas escolhidas desses grupos fazem essas aulas, depois tem 90 dias de mentoria, conforme elas vão impulsionando e vão trabalhando
de maneira mais organizada o seu negócio. Essa moça que está aqui na foto, ela é uma das empreendedoras que fez o nosso curso e conseguiu impulsionar muito o seu negócio. Então, a gente fica super alegre com isso. A gente está realizando, nesse ano de 2021, 6 turmas diferentes, com diferentes perfis, pessoas que foram indicadas, por exemplo, pelos nossos empregados, né? E depois teve todo um critério de escolha dessas pessoas, perfil, para mulheres em situação de violência, mulheres periféricas, pessoas trans. Então, neste momento está em curso esta turma, focada em pessoas trans, as próximas turmas serão pessoas em situação de refúgio, e, finalmente, a última turma do ano, pessoas com deficiência. Então, a gente entende que com esse tipo de trabalho, a gente vai poder fazer a diferença na sociedade. Eu comentava anteriormente, né, que a GM tem esse trabalho, esse objetivo, essa visão muito importante de 000, porque o papel da AGM é muito maior do que apenas, vai muito além do que desenhar, fabricar e vender carros e serviços, os melhores carros e os melhores serviços. O papel da AGM é contribuir para a sociedade, contribuir e conseguir fazer a humanidade se mover adiante. Esse é o papel da nossa empresa. Então, aqui, falando um pouquinho e já agradecendo, era isso que eu tinha aqui para comentar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que a gente possa se encontrar em outros momentos, se ouvir e aprender juntos. Obrigada.